Tudo bem com vocês? Hoje o nosso bate-papo é sobre direito autoral. Gente, hoje o nosso convidado é um advogado e produtor musical chamado Tobias Falcão. Vamos tirar as dúvidas, né, pessoal? Sobre nota fiscal, sobre direito autoral, né? Tem questões aí bem importantes, certo? Acho que eu já posso trazer o Tobias aqui para conversar com a gente. Vamos lá. Boa noite! Olha! Que Pô, que saudade bom! tua! Saudades, igualmente! Que bom te ver, hein? Só assim pra gente se encontrar, né, Vivi? Só assim, só assim. Que legal, Vivi. Obrigado pela lembrança do convite, viu? Tu sabe que tu é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, e não só carinho, uma admiração profissional e Oh, tudo mais, por ti, pela nossa história de ótimos trabalhos que a gente fez junto, né? é E, verdade. e pelo carinho pessoal que eu tenho por ti, né? Pela pessoa que tu é, pela tua família. Então, a admiração pelas tuas lutas, pelas tuas batalhas que eu acompanhei e acompanho, né, durante Desde o todos esses começo. anos. Então, assim, para mim é uma honra estar dividindo esse espaço contigo e poder trocar essa ideia sensacional sobre um tema tu sabe, um tema que eu amo, Domina. né? E também tenho me dedicado muito a esse estudo do direito autoral, né? Desde o início da minha Uhum, faculdade. uhum. Nossa, eu que agradeço, né? E quando essas perguntas começaram a pipocar aqui no canal e direct, e a gente tem uma comunidade de alunos, e o pessoal Sim. começou a me procurar no WhatsApp, a primeira pessoa que eu pensei, eu disse, Ah, caramba, que legal. hoje, nessa live, eu vou ser aluna, igual a Azar! eles. Tu sabe, Vivi, que a gente está sempre aprendendo, né? E Uhum. especialmente no direito autoral. O direito autoral é uma matéria assim que a gente pensa, não, esgotou, beleza, não esgotou, porque tem todo um contexto que vai mudando durante o tempo, os conceitos, eles se aprofundam, se aprimoram, então, né, tem temas no direito autoral que não são pontos pacíficos, né, em especial pelo spoiler que tu me deu lá no início. Um Uhum. dos temas que a gente vai tratar é de natureza absolutamente subjetiva, né? Tem alguns parâmetros que também são um pouco subjetivos, a lei fala um pouco, mas não tem uma especificação legal sobre uma regulamentação, Tu então diz assim, depende não é de cada caso. consenso na justiça, é isso? Tem Não casos, chega a claro, ter jurisprudência, como chama, assim. tem uma jurisprudência sobre algumas coisas, sobre muitas coisas, né, que eles dão um norte, dão um indicativo. Mas tu não tem Uhum. como dizer, olha, com segurança, 100%. E, aliás, Vivi, o advogado que disser para ti, não, 100%, com segurança, exceto em matéria, e mesmo assim, em matéria tributária, em questões mais objetivas, assim, que estão Uhum. postas, o advogado que falar para ti que é garantido que vai ganhar, sai correndo, porque é mentira. É A que nem coisa muda o candidato. tempo inteiro, né? É que nem candidato antes da eleição. Não, eu vou ganhar, já tá certo. Não tem como, né? A gente só sabe lá nas urnas, né? E passa esse mate pra cá, guria. Ah, mas então, eu só faço live tomando mate. Esse é o segundo do dia. Eu faço um de manhã cedinho Mas que e agora um na barbaridade, tia. tardinha, né? Pra me esquentar aqui nos 26 graus do Rio de Janeiro. Que legal. Pô, Que se deixar a gente vai maldade, ficar né? tricotando aqui, né, Vivi? Que maldade. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma das perguntas aqui que tem aparecido muito é com relação ao MEI. Porque a gente sabe que tem muitos e muitos músicos que exercem outras atividades econômicas ou, né, enfim, já trabalham com o MEI. E aí tem alguns que dizem que esse MEI precisa ter 6 meses antes de começar a usar. Outros me perguntando, eu posso fazer um MEI amanhã e já posso emitir? É, e mais uma pergunta que surgiu hoje para ti, acho que a gente pode emendar dentro desse capítulo do MEI.
Se a atividade de origem do cadastro não for a gravação musical, pode ser emitido, tipo, o MEI da minha esposa, o MEI da minha tia, o MEI da minha, né, do meu primo. Eu quero usar ainda para isso e a atividade dele é construção, tipo, e não é música. Posso emitir Entendi. para o CNPJ do candidato? Acho que tudo isso está no guarda-chuva Da do história do MEI. MEI, né? Bom, vamos começar. A questão do MEI, ela é uma matéria especificamente tributária e empresarial, tá? Então, assim, o que é o MEI? O MEI é uma forma simplificada, facilitada para viabilizar, né, a pejotização. Vocês estão me escutando bem aí? Uhum. Tá. Para facilitar a pejotização. Isso aí foi um facilitador tributário que aconteceu nos últimos 10 anos, 15 anos, e que, graças a Deus, está dando certo. Só que assim, o que acontece? Assim como toda empresa, né, o MEI precisa estar dentro de alguns parâmetros, né, pré-determinados. Se tu vais fazer a atividade de produtor musical, tu tem que ver se tu quer te enquadrar no MEI, se no MEI é aceita a atividade de produtor musical, em primeiro lugar. Então tu precisa ver o enquadramento que é permitido, e esse enquadramento modifica de ano a ano. Tá? Tem anos. Mais Tem essa. anos. Então ele não é um enquadramento fixo. Tem anos que às vezes tu tira uma atividade, substitui, tu tem que ver se a atividade que foi substituída ela abarca, né, o enquadramento em que tu precisa, né, te colocar nessa Uhum. situação. Então, assim, em primeiro lugar, se tu queres trabalhar como produtor musical, precisa sim do enquadramento produtor musical. Musical. Não Mesmo tem que como esse fugir. enquadramento, parece que o MEI ele dá um leque, né? Tu pode Tem. enquadrar Assim como vários. qualquer outra empresa, tá? Tu tem como enquadrar várias atividades, né, na tua atividade empresarial. Tu tem uma atividade principal, mas tu tem também as Uhum. subsidiárias, tá? E em alguns casos, por exemplo, não no caso do MEI, mas no caso do Simples, por exemplo, tu pode ter até alterações da tributação. Ah, nessa atividade eu pago tanto, nessa outra atividade eu pago tanto. Né? Por exemplo, quando eu faço alguma atividade nesse sentido, eu tenho uma microempresa, não é um MEI. Uhum. Então, na verdade, eu tenho algumas atividades, dentre o hall dessas atividades, elas viabilizam eu escolher, né, dentro de todos os serviços que eu presto. Né? E Uhum. aí, bom, eu vou fazer um serviço de cantor. Né? Eu vou lá, preciso passar um CNPJ, serviço de gravação de fonograma. Né? Vou Sim. lá, passo o CNPJ, serviço de show, por exemplo. Vou lá, passo o CNPJ naquele enquadramento e, a depender da tributação exigida para cada enquadramento, né, tu pode passar tu pode passar esse valor, né, para o governo, né, como forma de tributo. Para Agora, tributar. no MEI tu tem uma tributação fixa. Então, por isso Uhum. que tu tem essa lista, né, única e exclusiva daquela atividade. Naquela atividade. Eu na produtora tenho gravação, trucagem, edição de áudio, né? Tudo voltado Tudo para o ao som. Fonograma, né? Tudo a fonograma. Isso Sim. aí. Mas E aí tem é algumas simples, né? e aí tem algumas características bem interessantes da contratação que depois a gente até pode falar, que é a forma da tua contratação. Como é que tu vai contratar um serviço de fonograma? Né? Qual é a melhor forma? Por exemplo, aqui no escritório a gente faz muita análise contratual a depender de cada caso. E o caso da publicidade em si é um caso muito particular porque ele é transdisciplinar, ele envolve várias matérias que tu precisa tá por dentro. Se tu não conhece o meio, daqui a pouco até te
te impossibilita tu fazer uma análise mais aprofundada sobre o tipo de contratação que tu vai fazer para publicidade, né? Então ali a gente tem algum tipo de pega-ratão, assim, nesse Que sentido. eu, tipo, uso, eu sempre aprendi, e vamos lá, eu tô de aluna aqui porque a minha aprendizagem vem lá de 2000, né? Eu estou abrindo até Eu aqui um comecei arquivo. nessa parada em 99, né? Só um pouquinho. Isso é Ó, e tempo, né? mudou, né? É O bastante tempo. que eu aprendi? Que a nota fiscal é um contrato de trabalho, né? E que ali a gente tem que colocar cessão de direitos, né? Por um determinado período, numa determinada praça, por um determinado valor, para aquele anunciante. E que ali fica já acordado, né? Claro, a gente passa um orçamento antes, já diz, ó, é para 6 meses, no Rio, né? Sim. Para usar só na capital por 6 meses. E fica pré-acordado entre as partes a partir da nota fiscal. Mas eu tenho aqui, por exemplo, um anunciante grande, que é um contrato, que é a Firjan, que eles já alegam que eles precisam ficar com esse material para acervo. E sendo acervo, eles já ficam, se garantem dentro daquela lei dos 5 anos. Né? Que eles teriam 5 anos para ter esse material guardado em algum a lugar. a lei 9.610, tá? Essa é a lei de direito autoral. Mas segue que eu quero entender bem essa Então, situação. assim, são N coisas. Claro que a gente está falando aqui bem de propaganda mesmo, né? Essa turma aqui vai querer saber mais sobre o jingle. Mas eu acho que é importante eles colocarem nessa nota do jingle... Caiu aqui. Tá, mas eu tô te ouvindo. Eu acho que é importante eles colocarem essas coisas na nota fiscal deles, né? Dizendo que é uma cessão de direitos por um determinado período, por um determinado candidato, né? Que roda naquela região. Até porque, né, Tobias, eles vão vender esse mesmo jingle com outra letra para outros estados. Sim. E como é de autoria deles, essa base é deles, eles vão fazer a paródia do trabalho deles mesmo, digamos, né? Tô botando entre aspas a paródia. Eles vão fazer a versão. Assim. Porque é de autoria deles, né? Tá, vamos lá. Paródia. É muita coisa, né? A gente começou a falar de uma coisa de contratos e de já contratos foi para paródia. Tá, vamos lá. Paródia. O que é paródia, tá? É que para chegar na questão do direito autoral, antes de falar de paródia, a gente tem que falar outra coisa antes de falar de paródia. Voltar lá na nota, né? De repente no até... Contrato. No contrato, na nota, tá? Por que voltar ali? É porque, de fato, o que é direito do autor? É isso que aí que eu quero chegar. O que se protege? Porque, assim, como é que a gente tem que entender a música? Que, para quem trabalha com jingle, né, o insumo, o material, o material de comercialização é música. Correto? Correto. Beleza. Mas não necessariamente a música. Pode ser o fonograma. Certo? Mudou. Entre fonograma e música é uma coisa. Então, por exemplo, o que tu tá vendendo? É o fonograma? O fonograma. Ou necessariamente tu tá vendendo o fonograma? O que tu tá querendo fazer com o fonograma? Tu tá querendo ceder o fonograma? Tu tá querendo vender a música? Porque assim, o que acontece? Para te vender a música, os direitos patrimoniais da música, né? Aí tu pode entrar naquela questão dos 5 anos da Lei 9.610, que daí de fato tu faz a cessão para aquela pessoa utilizar os direitos patrimoniais daquela música, e podendo utilizar os direitos patrimoniais, ela faz o que ela quiser. Porque ela tem, ela tem a possibilidade de utilizar a música. Não faz o que quiser, porque também tem direito moral do autor, que permanece, isso aí não muda. Tá? Mas assim... Digamos, no caso de um candidato, ele poderia comprar o direito patrimonial e a cada 2 anos ir lá mudar o número que continua dele. Por exemplo, a Viviane fez a música Vote no Lé com Cré.
tá? Essa é a música, esse é o jingle, tá? Vote no Lé com Cré. Beleza, fiz o jingle, compus ele, fiz uma melodia massa, top, do jeito que tu sempre faz aí, né, Vivi? E aí, beleza, foi sucesso, todo mundo adorou, o candidato ganhou lá e tal, e ele diz assim, sensacional, adorei a música, tá? E eu quero essa música para eu utilizar quando eu quiser, pro resto da minha vida. Tá. Daí a Vivi vai pensar o seguinte, bom, a música é minha, primeiro requisito. Tu tem que ter o domínio, o direito. Se a música não é tua, tu tem que ter a autorização de quem fez, compôs a música, que no caso de uma empresa, tu tem uma possibilidade. Se o empregado da tua empresa, o produtor, digamos, que compôs a música, tá? A autoria permanece para ele, mas tu tem que ter um contrato com esse produtor da cessão patrimonial de todas as obras que ele criar para a empresa. Valeu. De todas as, entendeu? Então aí tu vai poder... Que me autoriza a fazer uma negociação dessas. Aí tu vai poder ter e quase o direito... co-produzir isso, né? Aí é da tua característica de negócio. Mas para isso, para te poder ceder os direitos patrimoniais das músicas que tu tens na tua produtora, tu precisa ter um contrato com o autor, com a pessoa que criou a música, jingle ou que o valha, é música, para que tu possa ceder os direitos patrimoniais para o cara ficar com a música durante 5 anos, durante 1 ano, fazer o que ele bem entender com a música, regravar, editar, sincronizar com vídeo, fazer o que ele quiser, monetizar na internet, enfim, tá? Para te fazer isso é uma coisa, tá? Mas tá, vamos a um outro caso. Beleza, encerramos esse assunto, ceder uma música. Entrou uma pergunta aqui, ó. Nesse caso dos jingles, o compositor recebe conexo? Jingle, obra publicitária, não recebe ECAD. Não recebe direito do autor, tá? O ECAD não cobra direitos autorais sobre obra do Conexa ou que o valha de jingles, tá? Então, assim, no caso, o compositor recebe o direito autoral. Deu. Ele fez a música e vendeu. Ou fez a música e cedeu. Ou fez a música e, enfim, trabalhou dentro de qualquer outra forma de cessão da patrimonial, né? Esse é um caso da cessão da música. O outro caso, que é a cessão do direito de uso do fonograma. Por isso que é importante contratar, Vivi. A questão de tu passar a nota fiscal, de tu passar nessa forma, não fica claro o que tu tá cedendo. Entende? Ter um contrato padrão. Não digo até padrão, mas tu ter um contrato que diga o que tu quer naquela situação. Então, por exemplo, tem várias produtoras que mandam os contratos aqui para o escritório para a gente analisar. A gente analisa e vê que o que ela quer não é nada do que ela está contratando. Porque os institutos de direito, que são questões técnicas, não estão sendo aplicados de uma forma correta. Né? Nem sempre a cessão... Interessante. Então, por isso que às vezes, por exemplo, tu está cedendo... Cessão do fonograma, por exemplo. Né? Não é a mesma coisa que uso do fonograma. Tu me entende? Existem diferenças claras no direito para te fazer essa utilização, essa venda, essa contratação. Tá? Então, por isso que o contrato ele é fundamental na hora da tua negociação do jingle. Eu acredito que a forma padrão do mercado, até onde eu conheço, é o contrato de direito de uso de fonograma. Então, assim, tu vende para pessoa, né? Tu loca para a pessoa a possibilidade dela utilizar o uso do fonograma que tu gravou, porque daí o que acontece?
A pessoa pode só usar aquilo lá que tu gravou, aquele trecho do 000 ao 030, ou 00 ao 045, dependendo do tamanho do fonograma. Se a pessoa vai lá, põe no Pro Tools e grava em cima do teu fonograma, já quebrou o contrato. Se o teu contrato não prevê esse tipo de possibilidade, tá? Geralmente o contrato prevê o seguinte: eu faço lá meu fonograma, tá? Vamos lá, para quem não sabe o que é fonograma. É toda a matriz de áudio gravada em algum suporte, né? Que seja MP3, seja CD, que seja, enfim, qualquer coisa. A gente vai gravar aqui alguma coisinha, um violão, voz de violão, né? Botou um microfonezinho lá, fechou a gravação, tá? Tem gente que produz mais, tem gente que produz menos. Aquilo é um fonograma, tá? Então tá, minha gravaçãozinha de MP3 lá, de 30 segundos, tá ali, o MP3 gravado, finalizado pela Vive, enviou pro cliente, ele chegou lá, ouviu e disse: é isso aí, Vive, fechou o negócio, toma aqui, pá, vamos fechar, excelente. Vamos Vamos lá, como pagar. sempre, como sempre. Daí o que acontece? É isso aí, vamos pagar, que é o mais importante. E aí o seguinte, o cara chegou lá, foi contratar, o que diz no contrato? Olha só, carinha, eu tô te dando esses 30 segundos aqui de jingle, 1 minuto que seja, e esse jingle aqui que eu compus pra ti, tu só vai poder usar o fonograma, viu? A música, tu não vai poder chegar e botar um cara lá pra gravar essa música aqui de um outro jeito, entendeu? Porque daí tu vai estar violando os direitos autorais, aí é outra coisa, entendeu? Tu vai estar violando os direitos autorais de quem compôs e quem detém os direitos patrimoniais dessa música, e morais, inclusive. São duas coisas diferentes, morais e patrimoniais. E nada a ver com direito moral. Entendeu? Sim. Agora, a gente está contratando aqui a possibilidade de tu usar este áudio. E se tu alterar esse áudio, daí a gente vai ter que se entender. Entendeu? Ou tu vai ter que pedir autorização para mim, ou então eu vou fazer o que eu achar melhor, mais conveniente em relação a este caso. Entendeu? Então, essa é a defesa que se faz em relação ao tipo de contratação porque do fonograma. impede aquele uso de má fé, digamos, de tu, cara, ouvir, achei Sim. muito bom, mas eu não vou comprar de ti, eu vou mandar o fulaninho fazer. Não, desculpa, o Marco Vivi. aqui perguntou ainda se jingle para pré-campanha, se não tem CNPJ, qual o procedimento? Depende. Para começar, tá? Agora eu vou falar como advogado eleitoral. Como é que tu vai fazer um jingle para pré-campanha? Vai acabar com a campanha do cara. Tu vai transformar ele num cara inelegível, para começar. Tá, tudo bem. Tu não tá preocupado com o cara, Sim. com a questão eleitoral dele. Beleza, tá? Mas daí tu quer vender um jingle para pré-campanha dele. E não tem CNPJ. O que tu vai fazer? Tem uma solução. Tchau, gente. Tchau. O pessoal aqui do escritório já tá indo cedo, né? 7 horas, como assim? Aqui a gente trabalha, viu? Tchau, tchau. Valeu. E, então, assim, eu me perdi aqui falando bobagem com vocês. Como é que emite, como é que vende o jingle sem CNPJ, né? Vai ser uma prestação de serviço. Tu diz por RPA? Sim, RPA seria a forma que a empresa pagaria o prestador de serviço. Tá? Como é que ele vai contratar com a pessoa? Porque pré-candidato não tem CNPJ. Não tem. Não tem. Então, assim, tem que contratar de pessoa física. Na contabilidade dele, porque o que é ilegal. Não vai estar faturado para o CNPJ. É um rolo. É ilegal. Do caramba. E acaba prejudicando o próprio candidato. Então, assim, o que eu sugiro para as pessoas que querem vender jingle antes do momento da pessoa ter o próprio CNPJ? Faz um contrato de gaveta. Entende? Faz um contrato de gaveta da sessão do fonograma. E aí, quando entrar o CNPJ, de fato, vai receber mais tarde, né?
porque é lá que vai se concretizar de fato a comercialização, mas já pode garantir a venda antes. Alguma... Mas qual é a grande questão? Existe uma maratona para as pessoas, para os candidatos passarem, né? Existem alguns critérios, tem que passar na convenção dos partidos, a candidatura tem que ser homologada, enfim, tem uma série de requisitos que a pessoa tem que preencher para ser candidato. Então pode ser que daqui a pouco ela vai fazer o contrato contigo, tu vai lá fazer a música e ela nem vai ser candidata, entendeu? Então assim, uma possibilidade é tu fazer o contrato pessoa física com a pessoa física do outro candidato neste momento, né? E aí teria que verificar uma forma de contratação nesse sentido que não vá se revestir de nenhuma ilegalidade e nenhuma prejudicialidade ao pré-candidato. Para ambas as partes, Primeiro, porque o pré-candidato não vai poder utilizar a música nesse período. Ele só vai garantir, adiantar, né, um material publicitário para durante a campanha. Antes da campanha ele não vai poder usar. Tá? Se ele usar, ele está ralado. Aí é a responsabilidade dele. Tem aqui alguns detalhezinhos assim, que tipo, se o cara quiser fazer um jingle de bairro, ele pode falar sobre... Como assim jingle de bairro? Falar sobre todos os bairros da cidade, poeticamente, fazer um clipão de imagem, sem dar o seu nome, sem dar o seu número. Ah, não, aí outra coisa. Tem algumas coisas... Daí não é um jingle eleitoral. É diferente. Um jingle promocional, ele tem características absolutamente diferentes do jingle eleitoral, certo? E o jingle eleitoral fora de época, sem número, sem número. Né? Então essas coisas, né? A pré-campanha permite e o regulamento dos tribunais eleitorais, em todas as esferas, eles autorizam a possibilidade da pré-campanha, com pré-requisitos. Então, tu preenchendo esses requisitos, e aí tu precisa conhecer. E essa é uma coisa muito importante. Para quem vai atuar como produtor nesta campanha, pré-campanha, tem que conhecer quais são esses pré-requisitos. Né? Então, aqui no escritório, a gente também atua com direito eleitoral. Eu, em 2018, iniciei uma pós-graduação em direito eleitoral e também em filosofia. Né? A filosofia eu estou concluindo agora e eleitoral legal. Terminei no final do ano. E isso me possibilitou agora estar bem atualizado nessa matéria de direito eleitoral e, em especial, com as novas regulamentações. Agora foi alterada, inclusive, a data das eleições. Passou de 15 de novembro e 27 de novembro. Isso alterou também os prazos eleitorais. A campanha se estendeu mais para frente. E a possibilidade para os produtores, para as produtoras, de trabalhar nesse mercado, melhorou, porque se ganhou mais tempo. É verdade. Então a gente olha aí, ó, tá todo mundo ouvindo aí no canal, todo mundo, até o Tobias lá sabe, ó, que todo mundo ganhou mais um fôlego aí. Todo mundo ganhou um fôlego. Então, assim, eu super recomendo que as pessoas venham, né, atrás de informações, busquem, especialmente nos canais de credibilidade, assim como o teu, que busca... não, mas eu digo os canais de informações, claro, o TSE e tal, mas os canais que viabilizam esse intermeio, né, entre os formais e os profissionais, que no caso, aonde tu te enquadra, em que tu tá trazendo para as pessoas um conteúdo de qualidade e informação, né, com toda a base, cuidado. Não só teórica, cuidado, responsabilidade. Então, super vale a pena as pessoas irem atrás da Vivi e conversar com ela sobre esses temas, porque a Vivi tem uma puta experiência, desculpa o palavrão. Tá bom, tá certo, obrigada.
Muito, muito feliz aí que tu tem prestigiado e acompanhado. Não, é isso aí. Mas eu tava te dizendo Tobias, assim, existe assim uma preocupação, né, muito grande com pré-candidatura. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, ó, que não impede da gente amarrar o jingle, porque é a hora do namoro. uhum, É exatamente, a é agora. hora de mostrar o portfólio É e, isso, e os candidatos vão ficar com o teu trabalho no radar, isso, isso. né? Eles vão saber quem tu é, né? Eles vão conhecer, pô, essa pessoa aqui tem esse portfólio, eu quero eles comigo nessa Ele campanha. tá, né? Vai ser o meu fornecedor disso. Só que o cara não tá elegendo só o músico. Ele tá elegendo o cara que vai fazer o material gráfico, ele tá elegendo o cara que vai fazer o vídeo, ele tá elegendo a agência que vai trabalhar com a promessa de campanha, a linha de campanha dele, ele tá elegendo quem vai fazer redes sociais, ele tá no radar, sei lá, de 10 fornecedores. Então, E é assim, ele interessante, ouvir tá? o trabalho e saber, cara, esse cara que vai fazer meu jingle, tu já tá nos eleitos. Quando ele recebeu o número, que agora mudou, parece que vai ser 20. A propaganda eleitoral tá autorizada 26, 31 de agosto, Eu são as convenções. não Última decorei as datas semana. agora. Não decorei Última as datas semana ainda. de agosto são as convenções. Então, são nas convenções que são homologadas as candidaturas. E aí, então, eles vão receber os números. Isso. O cara tá contigo Porque, no radar. E aí claro, ele vai poder comprar de fato, né? Quando ele recebe o número, junto com o número, o CNPJ. E uhum, mesmo assim, ele ainda não pode fazer rádio e TV, porque rádio e TV ainda tem um prazo para começar. E assim, né, Vivi, a gente voltando ainda àquele assunto que a gente falou, bah, como eu vou contratar com o cara agora? Faz um contrato de gaveta. Não precisa, não precisa necessariamente viabiliza a tua negociação, Uhum. né? Faz a sessão de uso do fonograma para a pessoa física. A pessoa física depois, com possibilidade dessa pessoa física utilizar como é que é, utilizar em outros, para outros fins, necessariamente. No caso assim, eu vou fazer, Jorge, tá? O Jorge vai fazer um jingle e ceder para o Jair, candidato, pré-candidato, pessoa física, CPF, tá? Um jingle, sei lá, de 1 minuto. Tá? O fonograma de 1 minuto. Fonograma. Uhum. Tá? Hoje é 30. Hoje é 8, De 8 de julho. julho. 8 de julho, tá? Ele vai poder usar, digamos, esse jingle, o fonograma, só na campanha. Mas, nesse período, tu fornece para ele o direito de uso próprio e o direito de uso diverso para outra pessoa, que nesse caso pode ser para o CNPJ, ao qual a campanha dele tá atrelada. Atrelada. Tá? Que interessante. Sabe Pode por ser uma quê? forma, mas aí vai ter uma implicação. Vai ser uma propriedade dele que ele vai passar para a campanha dele, para o CNPJ dele. Isso tem uma implicação jurídica aí. Mas é Tá? possível que eles tenham que fazer um ajuste, porque agora eles Mas ainda não têm o número. Então eles podem é, fazer uma base, mas um nesse próprio contrato contrato e também, mudar lá na frente. exatamente, nesse próprio contrato, pode estar previsto que no momento da utilização do fonograma, se faça a contratação definitiva com o CNPJ e a empresa ou a pessoa física de quem está vendendo o fonograma. Né? Ou vendendo não, dando o direito de uso do Entendendo? fonograma. Né? Então, assim, tu faz um contrato para amarrar inicial a pessoa física, né? Se ele não quiser lá depois, tudo bem, né? Já vai receber de qualquer jeito. Né? Uhum. Ou então Aproveita a alteração e emite a nota fiscal, então, lá na frente, né?
exatamente faz esse contrato para que haja a garantia para as duas partes que lá o contrato seja, né, perfectibilizado lá no final, quando Lá no ele final. tiver o CNPJ e puder de fato contratar para esse fim. Tem outras situações que acontecem também, né? A gente vende muito para agência de propaganda e às vezes é ela que compra, né? Aí é o Só mesmo que daí para agências de caso, propaganda a sessão parecido, né? é parecido. Mas daí o que tu vai fazer? Para agência não tem problema nenhum de fazer CNPJ por CNPJ a qualquer momento, né? Sim. Tu vê, Mas quem vai usar é o Antônio dos Santos, né? Só que nessa cláusula que tu vai ter com a agência, que dificilmente tem contrato entre produtor e agência, né? Dificilmente, né? Mas enfim, se tu for fazer um contrato com a agência, né, nesse contrato tu vai prever a cessão, né, o direito deles cederem para terceiros, né, a utilização do fonograma, né, nos mesmos termos, só acrescenta a possibilidade deles incluírem, né, a utilização para terceiros. Nesse sentido só. Entendi. Não vai ser uma utilização própria para a agência, né? Só por isso. Sim. Eles têm que repassar para alguém. Ou colocar eles como, né, do contrato de trabalho. Do contrato Ou colocar eles como intermediário do contrato de direito de uso. de direito de uso. Tu vai vender diretamente para o candidato, tá? Mas tu vai dar o BV previsto já no contrato, tudo certinho. Isso. Tu vai dar o BV para a agência. Já no contrato, tudo direitinho. Bem esclarecido, né? Às vezes as agências não gostam muito disso, porque eles não gostam de deixar claro que vão ganhar o BV. Né? Então, e nem de quanto vai ser o BV. Muito, Então vai variar muito a negociação que tu vai ter, porque tu pode ter um contrato direto com a agência de BV daí também. Uhum. Ah, é verdade. É verdade. Emitir essa nota toda separada, né? Separado, né? Emite um BV para eles e a outra. Como daí tem que ter um contrato de representação. Mas tranquilo. Por isso que é importante deixar claro tudo em contrato. Porque o que está contratado está determinado. Tá claro, né? Está claro para todo mundo. E outra coisa também, né? A gente trata aqui muito, antes de entrar nessa questão da paródia, que eu acho que a paródia vai longe. Acho que a gente vai ter que subir outra live aqui daqui a pouco. Vamos fazer, eu te proponho, Vivi, a gente fazer uma live só sobre paródia. Sabe por quê? Eu vou te falar um pouco sobre. Eu vou te falar um pouco sobre a paródia, tá? A paródia, ela tem uma finalidade essencial. Ela tem dupla finalidade. Tá? Ela pode ser cômica, irreverente, né? Ela tem que ter esse viés cômico, irreverente, de diversão, deboche, né? De deboche, uma coisa escrachada, né? E ter uma outra finalidade, eleitoral, comercial. Não tem problema tu vender uma paródia, né? Vender um fonograma com uma paródia, né? Não tem problema. Isso não é o problema. O problema é que existe uma linha tênue, muito tênue, e que deve ser analisado de caso a caso com relação ao plágio. Né? Porque, eu vou ler para ti aqui o que diz a lei 9.610 sobre a paródia. Com relação à paródia. São livres as paráfrases e as paródias, que não forem verdadeiras reproduções da obra originária e nem lhe implicarem descrédito. Tá? A lei só fala disso na paródia. Aí o mundo caiu. Em primeiro lugar, o autor vai querer ter o seu trabalho parodiado? Nunca. Ainda mais para uma eleição. Eu estava lendo umas matérias, a Zélia Duncan, por exemplo. Eu vi a Zélia Duncan. Apavorada, né? Foi um problema no trabalho dela. Apavorada. E assim, eu não tiro a razão dela, porque o entendimento é o seguinte: se é paródia, não precisa de autorização e tu pode fazer o que tu quiser, sendo paródia. Mas, para ser paródia, tem que caracterizar cômico e outra finalidade. Tá? Ela tem que ter
ela tem que ter esse quesito, não pode ser uma reprodução da obra originária, não pode constituir a mesma obra, né? Porque senão tu vai estar plagiando, né? E também não pode haver o descrédito. E o que é o descrédito? Não é tu botar o nomezinho do tiozinho. Sim, tem que botar o nomezinho dele no registro da paródia, mas até a paródia tu pode registrar. Tá? E existem critérios para te registrar a paródia. Mas é tu não agir com desonra, com má fama, com diminuição da obra, né? Tem a ver com a questão moral, né? O descrédito, ele não pode deixar de dar o crédito moral para o autor, né? Então, por exemplo, se tu vai lá, faz uma obra e deprecia a obra, a própria obra, ou o autor dessa obra, aí tu vai estar incorrendo, né, no descumprimento da determinação legal do que prevê, né, uma paródia. E aí entra na beira do crime. Sim, porque plágio é uma contrafação, né? E aí eu te pergunto, tá? Daí tu vai lá e faz uma paródia. Paródia. Uma intenção de fazer uma paródia de uma música muito conhecida, mas não tem a característica de humor. E aí? Pois é. E aí, Quem é que não, mas é uma julga paráfrase. Isso? É uma paráfrase, né? Quem julga isso são os juízes e na maioria das vezes eles entendem, né? Muitas vezes entendem que não, que há ali sim, daí, não havendo a característica essencial da paródia, que é o humor, né? Aí tu tem implicação, né, do direito autoral. E aí tu precisa ter a autorização do autor. Do autor. Né? Então não adianta sair por aí pegando a música da Ivete Sangalo, pegar aí música do, sei lá, agora quem é que tá estourado hoje, e botar qualquer letra e do Gustavo Lima. Não dá, gente. Gente, olha, eu não chego dá, a dizer não é assim. Aqui, ó, eu tenho um correio da Sai Vivi correndo, aqui, que eu venho uma vez por semana, eu digo que assim, ó, uma coisa, a tia Vivi não deixa. Tem que ser uma obra. Não faça. É uma obra. Tem gente que discute esse termo, tá? Mas é uma obra derivada. Porque a própria lei diz, ó, a obra original, e se existe uma obra original, existe uma obra derivada, certo? Eu entendo que tanto a paráfrase quanto a paródia são obras derivadas, tá? Mas tem gente que entende que não. Mas, de qualquer forma, ela é uma adaptação da obra original. Querendo ou não, se não quiser usar esse termo. Sim, eu me aproprio daquela melodia, que já é uma melodia conhecida pelas pessoas, para colocar minha letra e, né, deixar o meu candidato em uma exposição maior, porque já é dentro do comum. E o limite, né, entre plágio e paródia, ele só vai, é uma linha tênue, que só vai poder analisada caso a caso. E aí eu te pergunto, tu vai botar o teu anunciante, o teu trabalho em risco? Tu vai botar a tua empresa em risco, né? Porque as consequências disso às vezes podem até ser milionárias. Né? A depender do autor que tu ofendeu. Não vou nem contar uma história aqui, mas eu tenho um caso na minha conta aí de problema com direito autoral. Com Titãs da década de 2006. Eu lembro desse caso. Fiquei 30 dias sem dormir. Isso que eu era atendimento, não ia nem sair do meu bolso. Eu lembro disso aí, eu me lembro. É verdade, a gente conversou sobre isso naquela época. Nunca mais se brinca. E olha, não era plágio, mas podia ser assim, na época, eu acho que, não sei se tu nos aconselhou, intenção. E a linha da intenção. Intenção. Caraca, é um troço desse tamanho, eu lembro. né? Os ex estavam... né? Claro, é lógico.
lógico, é lógico. Eu Então, lembro, eu assim, lembro. cada vez mais tem escritórios mais aperfeiçoados nisso, né? Escritório de É, advocacia, tu sabe, seríssimos que estão é. tratando só disso. E Isso, aí tu sim. vai fazer isso para um prefeito, para um candidato. Primeiro que o candidato a prefeito já vai começar errado, né? Primeiro, assim, eu me lembro que naquela época até a gente discutiu isso. De quem é a responsabilidade? É, Né? A responsabilidade é do anúncio. Porque naquela época foi assim, como é que chegou na produtora? Foi uma escadinha, né? claro, foi um Primeiro chegou. briefing. A Não, não, gente foi não. lá Primeiro cotar. chegou na empresa que lançou o jingle, né? Sim, Depois sim. foi na agência. Não, não, não é com a agência, Não é com a é agência comigo, vai lá. pra produtora. E daí, não, Eu não é na nunca agência, mais vou não, é lá na esquecer produtora. daquilo. Lá. Só que assim, gente, existia um briefing. E o briefing se pediu para que a produtora, tá? Vou te defender agora, Vivi, porque me lembrei bem agora, a gente agora Meu, mil e voltou, mil eu abri a dólares. caixinha, eu 100 me lembro. mil O que dólares. aconteceu? Um artista X tem a música X, e aí a agência W pediu para a produtora, né, para que ela gravasse um jingle Com aquela referência, com né? aquela referência. Tá, beleza, maravilha. Mas o nome do jingle era, era o tema central da música referência. Tá? Aí, bom, beleza, vamos lá, vamos falar sobre isso. A base, a levada, né? Pô, nosso baita produtor genial, fez tudo com maestria, como sempre fez. Aí tudo bem, chegou lá, só que eles pediram as alterações e cada alteração ficava mais Deixava próxima da mais original. próximo do original, exatamente. E cada alteração te colocava numa condição assim de, bom, para a produtora estar fazendo isso, eles têm que ter a autorização. Para utilizar, eles têm que ter essa autorização, né? Beleza. Né? Se tá nesse nível aí, né? O que acontece? Aprovou na agência, a agência aprovou na empresa, a empresa aprovou, tudo Provou. certinho, Tudo topou, certo. Bota no ar. o jingle original, não se utilizou a mesma O linha fonograma, nada melódica, disso. e eu me lembro que a gente analisou, perdão, a gente analisou a linha melódica, correspondências tonais e tal, eu me lembro disso. Caramba, gente! E, e no final, né, foi um incômodo, por causa da intenção de uma obra originária que tinha como uma referência aquela música, deu um incômodo. Gente! Te lembra disso, Então, né, assim, Vivi? ó, mas é lógico, eu nunca mais vou esquecer. Então, quando eu digo para vocês aqui, meus alunos, seguidores, galera da. Gente, não mexam com o direito autoral. Outra oportunidade que vocês perdem é o seguinte: quando o candidato ouvir o trabalho de vocês, o trabalho de vocês autoral, vocês têm condições de vender, de ceder os direitos desse material num determinado período. Por que vocês vão fazer isso com a música de outros? Exatamente. E outra, né, Tobias? Daqui a 2 anos esse cara vem para deputado estadual, vem para deputado federal. Aqui são N os casos que eles vêm com o Isso. mesmo jingle, porque eles já marcaram naquela cidade. Eles são obrigados a comprar da Vivi, produtora. eu É um baita cansei, negócio, gente. eu cansei de cantar jingle de prefeito, e depois o prefeito foi para deputado estadual, depois ele foi para deputado federal, com o mesmo jingle. Aí Só virou mudava a senador. letra. Senador. Lógico. Exato. Não, mas foi. E daí ele voltou para prefeito. Daí tu sabe o que eu mudei quando a gente voltou para prefeito? O slogan da campanha. Só. Porque o resto do jingle continuou todo igual. Então, assim, a gente só foi na produtora para cantar 2 palavras. Né? Então, tu imagina a gente que tá nesse trabalho aí desde minha primeira campanha de 2004. Quantos eu venho trazendo, né? E eu digo pra essa galera, tipo, eles nem... Agora já apareceu aqui uma meia dúzia, né? Que são pessoas que sempre procuram mais. Ih, deu problema no teu som aí.
Não, Alô, tá aí? ando. Ah, tô te ouvindo. Tá cortando. É que eu tive que tirar, botar um carregador, porque tá terminando a bateria do meu celular. Ah, tá. É um bem que a gente tem tão grande que vem atravessando anos. Uhum. Então, tipo, com esses clientes e esses clientes que vocês vão fazer, um jingle vencedor é um jingle para muitos anos de trabalho. Exatamente. Porque ele vai vir vários anos, tipo, eu nem preciso me preocupar com esses clientes. Daqui a pouco eles vão começar a me dar alô aqui. E outra, né, Vivi? Não é reveiculação, é jingle originário. Exatamente, porque tem que entrar e cantar de novo. Tem um custo do fornecimento, ele foi cedido para aquele período, então agora ele precisa de uma nova sessão. Exatamente. Então, Gente, é tiro no pé fazer paródia não, quer e fazer brigar por faz plágio dos paródia. outros. Se tu pode fazer uma versão do teu jingle. Quer fazer paródia? Faz paródia. Mas faz uma paródia na linha cômica, comédia. E tem que ser uma comédia. E tem que ser uma obra artística. Porque daqui a pouco se bate, o cara olha isso aqui, bah, mas isso aqui tá de muito mau gosto. Bah, ofende a honra. Ofende a honra da música. Exatamente. Pronto, perdeu a paródia, Já tá na linha virou tênue. Exatamente. Não paródia. arriscaria de jeito nenhum. Paródia para mim. E no meio publicitário, vamos combinar, Vivi, tá? Eu vou, isso não é o que a Vivi tá falando. No meio publicitário, é o que eu tô falando. A minha Uhum. interpretação. No meio publicitário, fazer paródia é chinelagem, gente. Eu tô falando isso, tá? Eu tô falando, não é a Vivi que tá Também falando. acho. Tu Também acha? Pois acho. é Acho. chinelagem, gente. Tu chega com uma paródia para pra uma agência, os caras te olham assim, é como fala aqui no Rio Grande do Sul, de revesgueio, É né? verdade. É verdade. É muito Pega feio. mal. Porque que produtora é essa que tem que. Eu ia falar aqui uma expressão. O que produtor, né? É É, essa pega que tem muito que mal. usar a música dos outros para fazer o seu portfólio? Como assim? Baixar a mídia da internet, botar os E timbres e botar. botar. Não, né? Não é sério, né? Não parece sério, né? Não Não é é sério. confiável, não é Agora, sério. agora, se tu vai fazer uma obra genuína, obra de comédia, Uhum. que é para ser engraçado, que é para fazer as pessoas rirem, que é para, inclusive, promover o teu produto. Aí é outra coisa. Porque, gente, não vamos ser bobos. Os juízes, os desembargadores, eles não são boca aberta, eles Sim, sabem. estão Essa, lidando com tudo isso o tempo inteiro. existe uma Câmara especializada aqui em direito autoral no Rio Grande do Sul. São Paulo, a mesma coisa. Né? No Rio de Janeiro, mais ainda. Mais ainda, né? No Rio de Janeiro é. Porque aqui tá todas as editoras, né? O berço das editoras. Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo são referência, né, de jurisprudência com relação a obras autorais, mais o Rio de Janeiro e São Paulo. Mas Rio Grande do Sul tem uma Câmara muito boa, especializada. Eu não concordo com muitas das posições que eles têm, mas é uma Câmara bem especializada, o cara toca. E eu também sou produtor de uma banda de juízes, que é a Judge, Ah, que legal! que é uma coisa muito legal, é inusitado, assim, na verdade, uma banda de rock formada exclusivamente por juízes. Então, a gente comenta muito ali no grupo que o quanto os juízes, os magistrados conhecem de música, sabe? Às vezes as pessoas... Uhum. E quando eu fui convidado para participar da banda, não, para produzir a banda, o que aconteceu? Eu pensei assim, cara, lá vem, né, uns coroão com um violãozinho meia boca tocar Vento Negro. Para quem conhece aqui no Rio Grande do Sul, Vento Vento Negro Negro do não é Sul. que é uma música ruim, muito pelo contrário, é um hino gaúcho, né? Mas é uma música relativamente fácil de tocar, é uma das primeiras músicas Que que, se que, aprende. que se aprende a tocar. Só que é uma música todo mundo ama, toca, todo mundo ama. Mas a gente tira sarro, assim, né? E quando eu cheguei para conhecer eles, gente,
Os caras são uns monstros, sabe? Monstro. Muito bom. Tocando muito, tocando muito. Caramba! Arranjo. Eles tocam pra multidão. Abriram show dos Titãs, Que dos, legal! do Jota Quest, de um monte de banda nível nacional. E eles têm músicas, compõem e tal. Então, assim, gente, a turma da Barrista Ai, vai tá ali. encerrar. Temos 2 minutos. Vamos subir de novo para continuar ou como é que tá o teu tempo aí? Olha, eu tô meio um pouco mal de tempo De hoje, tempo? mas assim, Então Vivi, vamos nos despedir. Nós temos 1 minuto e meio. gente, obrigado pelo convite, Vivi. Me convida outra vez. Puxa! Isso. Lógico, muito, muito, muito obrigada. É isso aí, eu te disse, hoje eu fui aluna aqui. Eu não falei a metade das coisas que eu tinha me organizado para falar. A gente vai marcar outra. Aqui é o Anderson, marca outra. A gente vai marcar outra. Whoa, 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 whoa.